Prosseguindo ainda na página 70 do livro de Evangelhos, vamos agora ao item 41. João Batista é decapitado. Bom, eu vou ler alguns trechos para vocês verem como os evangelistas eles se completam. Então eu vou ler primeiro Lucas capítulo 9. Abra a sua Bíblia aí em Lucas capítulo 9, do versículo 7 até o versículo 9. E o tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos haviam ressuscitado. E disse Herodes: a João mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Bom, então Herodes, ele não era judeu, irmãos. Herodes não era judeu. Mas a família dele foi obrigada pelos judeus a se converterem ao judaísmo. Foi uma conversão falsa, né? Isso aconteceu cerca de 80 anos antes de Cristo, quando Israel tinha a família dos Macabeus, que eram sacerdotes que estavam governando Israel, atacaram um povo vizinho, que eram os Edomitas, os descendentes de Esaú, e entre eles o avô desse Herodes, o pai do Herodes o Grande. Lembrando que esse aqui é o Herodes Antipas, né? O pai dele é chamado de Herodes o Grande na história, pelas grandes edificações que ele fez. Então o avô dele se converteu e, para todos os efeitos, a família se converteu ao judaísmo. Eles acabaram, depois que Roma conquistou a Judéia, eles acabaram recebendo uma posição de honra, mas eles mantinham um certo conhecimento das Escrituras, porque eles tinham que pelo menos simular que tinham se convertido. Então ele está achando que é João Batista, tá bom? Bom, Mateus capítulo 14, versículo 1 a 12, ele vai detalhar mais. Ele diz: naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca. Esse Herodes, às vezes, ele é chamado de rei, mas, na verdade, esse Herodes Antipas, ele já não era mais rei, porque o pai dele tinha realmente um grande conceito em Roma, e o pai dele foi colocado como rei, o Herodes o Grande, né? Por quê? Porque esse Herodes o Grande, quando ele estava se desenvolvendo, com 6 anos de idade, o pai dele enviou ele para estudar lá em Roma e pagou um dinheiro para que ele fosse colocado na mesma turma do filho do imperador. Então ele cresceu como conhecido dos chamados Augusto, né? Que era o imperador naquele período. Então assim depois ele cresceu também, voltou para a Judéia, mas ficou amigo do então rei, e aí do então imperador, e acabou que ele foi colocado como rei. Mas o filho dele, Herodes Antipas, não tinha essa ponta, né, com os romanos. Então ele era, na verdade, um tetrarca, alguém que governava 4 regiões. Tá bom? Bom, então ele ouviu a fama de Jesus e disse aos seus criados: este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Essa fala dele aqui, ele parece até estar sendo sincero, ou assim, assombrado, mas sendo sincero. Por quê? Ressurreição era coisa que, vamos considerar, nenhum povo falava, só os israelitas, tá bom? Falavam em ressurreição. Só os israelitas falavam em ressurreição. Os gregos, romanos, ninguém tinha essa doutrina. Ninguém tinha essa doutrina. Então, para ele falar que João Batista teria ressuscitado dos mortos, é porque de alguma maneira ele acreditava, né, nessa profecia, nessa doutrina.
melhor dizendo, tá bom? O comentário prossegue. Número 3. Porque Herodes tinha prendido João e tinha o manietado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera, não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Observe que ele está contando uma história que já aconteceu algum tempo atrás, nós não temos precisão. Vocês lembram que eu falei para vocês que João Batista, ele tinha enviado 2 discípulos a Jesus, perguntando, és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Mas quando João Batista literalmente foi decapitado, nós não sabemos. Nesse momento aqui que Jesus está fazendo muitos sinais, lá na Galileia, Herodes, ele fica sabendo dessa fama de Jesus. Então ele fala, ó, João Batista ressuscitou. Então Mateus conta o que aconteceu com João Batista, que foi decapitado por Herodes. Bom, além dessa palavra de Mateus sobre Herodes, que ele afligiu-se por matar um profeta, porque ele poderia ter tido uma conversão falsa, porque toda a família dele, os avós, foram obrigados a se converter ao judaísmo, mas ele, ouvindo todas aquelas mensagens, ele desenvolveu algum temor, E diz a história que o pai dele, Herodes o Grande, teve um homem, não vou chamar de profeta, mas um homem que ele falou que Herodes iria se tornar rei da Judéia. E ele ainda era jovem, mas ele até riu, não acreditou no que aquele homem teria falado, Não dá para nós dizermos que foi Deus realmente que inspirou. O fato é que aquele homem realmente se tornou rei. Então, a profecia, se foi da carne ou não, se cumpriu. Eu falo porque não está na Bíblia essa história. Essa história é contada por Flávio Josefo. Tá bom? Bom, então o texto de Marcos também ele descreve o temor de Herodes. Observe, Marcos capítulo 6, eu vou ler os versículos 20 e 26, esses dois só, daquelas referências que eu coloquei ali, Marcos 6, 14 a 29. A maior parte do que ele conta é parecido com o que Mateus falou, então eu vou citar apenas uma parte. Marcos 6, versículo 20. Porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas atendendo, e de boa vontade o ouvia. Então você veja, é uma questão delicada, porque era uma família que tinha se convertido ao judaísmo à força, e conversão à força não funciona, mas como esse Antipas, então, ele foi criado na Judéia, foi ensinado ali na Judéia, nas Escrituras também, porque ele era filho do rei, Então ele foi criado nas Escrituras, pelo menos para disfarçar. Disfarça que você é convertido. Mas Marcos é o único que relata que esse Herodes, que manda matá-lo, esse Herodes gostava de ouvi-lo, tá bom? E atendia, as coisas que João Batista falava, e que certamente o repreendia,
porque João Batista era aquele homem que nós vemos pela história, na definição atual, ele não tinha papa na língua, né? Então ele repreendia realmente Herodes. Então, mas mesmo assim diz que Herodes atendia a ele de boa vontade o ouvia. E chega no versículo 26, diz: e o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar, ou seja, não quis negar a morte de João Batista. Então, atendeu ao pedido da filha, da sua esposa, né? E acabou que, assim, João Batista foi decapitado, né? Bom, o comentário no livro diz: Herodes perseguia João por este testemunhar contra o seu casamento com a mulher do seu irmão. E na festa do seu aniversário, Herodes prometeu à filha de sua mulher que lhe daria o que pedisse. E a menina, instruída por sua mãe, pediu a cabeça de João Batista. Né? Aquela mulher, né, por ela de uma certa maneira querer guardar a sua posição, né, porque ser esposa de um tetrarca, filho de um rei, que às vezes é chamado de rei, era algo que dava uma garantia financeira para ela. Então ela certamente, com medo até de que Herodes a descartasse, porque isso era muito comum em Israel, tá bom? A lei dava direito ao divórcio, tá bom? Então ela acabou pedindo que João Batista fosse morto. E talvez até o fato do seu marido gostar de ouvir João Batista, talvez isso tenha influenciado, porque ela pode ter dito: ele fica ouvindo esse profeta critica, né, o fato de eu estar com ele, então pediu a morte do profeta, né? E conclui: Deus só permitiu a morte desse profeta porque ele já havia cumprido o seu ministério. É parecido com o que acontece em Apocalipse. Em Apocalipse, capítulo 11, nós vemos que 2 profetas ou 2 testemunhas, elas são mortas pelo anticristo, que lidera a besta. Ela é morta pela besta, né? Tá bom? Mas depois esses profetas ressuscitam. Mas o Apocalipse é claro em dizer que isso só aconteceu depois que elas concluíram o testemunho delas. Então, às vezes, Deus permite, até por um sinal, as 2 testemunhas no Apocalipse, certamente a morte delas, e depois ressurreição aos olhos de todos, ascensão aos céus, aos olhos de todos, e ouvir uma voz do céu também dizendo, aquilo gerou uma fé nos israelitas. Tá bom? Gerou uma fé nos israelitas. Então, aqui com João Batista também, isso aconteceu, né, por Deus permitir. Ele já tinha concluído. O ministério de João Batista era anunciar o início do ministério de Jesus. Ele poderia ser útil? Com certeza, né, pregando o Evangelho durante Atos dos Apóstolos, mas não aprouve a Deus, e Deus, ele é soberano, né, para chamar o homem para a eternidade a qualquer momento.